Alô Brasil! Estamos começando hoje mais um podcast, aquele bate-papo descontraído, onde nós procuramos levar até você a informação direto da fonte. E nesse período agora, que nós estamos em pré-eleitoral aqui no Brasil, nós temos convidados especiais para este tema, um tema tão importante, de tanta relevância para o futuro da nação brasileira. Esperamos que você goste do nosso conteúdo, que você compartilhe o material que você recebe e que você comente e divulgue com seus amigos, fala do nosso trabalho, para que a gente possa crescer em relevância no YouTube e assim alcançar cada vez mais cidadão capixaba que gosta de uma informação precisa. Muito bem, comigo aqui na nossa bancada, na nossa mesa do Brasil, está o meu querido amigo Juan. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Muito feliz de compor essa mesa aqui. E o nosso convidado especial, o ilustre Josué Perpétua. Boa noite, Adonaldo Lopes. Boa noite, Juan. Boa noite, público querido, queridos amigos, seguidores e toda essa família das redes. É um privilégio estar aqui no Alô Brasil, esse podcast tão relevante, tão importante, que tem feito a diferença e tem crescido muito. É um privilégio para mim estar com vocês aqui. Tudo bem. É bom pegar esse gancho, né, Adonaldo, e sempre deixar muito registrado aqui para vocês, pessoal. Nós, a cada episódio, temos crescido mais aqui, tanto no YouTube, tanto no Facebook, tanto no Instagram. Isso é graças a vocês. Nós somos gratos por ter vocês aqui conosco e pedimos que vocês fiquem e nos ajude a trazer mais pessoas para essa família aqui. Eu já considero isso uma família aqui. Muito bem, falando de família, pegar o gancho do meu amigo Juan, Josué Perpétuo é um líder que cuida de vidas. É isso aí. É isso, meu chefe? É isso aí. Tudo bem. Fica à vontade. É casado, tem quantos filhos? 2, um casal. Um casal de filhos. Joshua e Maria Alice. Muito bem, ele já deu até os nomes, que maravilha, né? Bem diferente, hein? Joshua no hebraico significa Josué. Josué. Javé é o Senhor. Olha, que coisa, profético, né? É isso aí. Isso aí. Bom, profetizando bênção na vida dos filhos, espero que você receba aí também do outro lado da nossa telinha, né? Para a gente desenvolver o nosso processo, que eu, como falo no início aqui, o assunto vai ser ligado à política, ligado à igreja, ligado à família, né, os conceitos básicos fundamental da vida humana. E nada melhor do que trazer alguém especialista em pessoa. Então, Josué Perpétua, ele é, além de hoje ser um pré-candidato a deputado estadual, ele cuida de vidas. Não é isso, pastor? Fala um pouquinho de você pra gente, pastor. Maravilha. Meu nome, Josué Perpétua. Eu sou pai da Maria Alice, pai do Joshua. O Joshua tem 13, a Maria Alice tem 5 aninhos. Esposo da Laís, pastora Laís. Eu sou professor de teologia, tenho formação em teologia, bacharel em teologia, estudante de gestão pública, amo essa área, gosto muito, minha esposa também. Estamos aí a um passo de concluir e para mim é um privilégio. E claro, pastor, 21 anos de ministério, Uau. 7 anos e meio de pastor titular, cuidando de pessoas, fui líder de jovens, liderei diversos setores e departamentos dentro da igreja e fui crescendo com a graça de Deus, hoje pastor titular da MPU Church, que fica ali na avenida principal em Vale dos Reis, e que agora, já a gente vai ter a segunda MPU Church. Olha, e vai ser aonde, pastor? Vai ser em Marcílio de Noronha, Viana. Marcílio de Noronha. Parabéns aí, Marcílio de Noronha. Chegando em por Marcílio esta chegada da Church. É isso aí. E Adonaldo Lopes, o foco, o objetivo é alcançar os 78 municípios do estado do Espírito Santo, o Brasil e o mundo. Só anunciando Cristo, cuidando de pessoas, como você bem disse, não é? Porque a gente ama isso, cuidar de pessoas, sim. Cuidar daqueles que precisam, sim. Alcançar os necessitados, evangelizar, isso é importante. O senhor falou que há 21 anos tem pastoreado
tem cuidado de vidas, de pessoas. O senhor é natural aqui do Espírito Santo? Como que começou essa jornada sua, esse interesse por cuidar de vida, por pastorear? Eu sou capixaba, nascido em Vitória, mas sempre morador de Cariacica. Eita, coisa Sempre, boa. sempre. Isso é bom demais ouvir isso, gente, porque, na verdade, o inverso é que acontece muito, né? As pessoas nascem em Cariacica e, de repente, bate asa para a vizinha Vitória. E agora nós ganhamos. É isso aí. Olha, hoje eu estou feliz. Pois é, eu nasci em Vitória, mas sempre morador de Cariacica, e na região 10 de Cariacica, que comporta Mucuri, a Roda d'Água. Sim. Eu, com até 2 aninhos, eu morava em Mucuri, meu pai depois compra uma casa em Vale dos Reis, e eu moro até hoje no mesmo endereço. 38 anos no mesmo endereço. Que legal. E você me perguntava sobre o ministério, eu nasci no berço evangélico, tive esse privilégio cristão, e aí fui crescendo. Já jovem, liderei o departamento jovem, e aí comecei a estudar teologia, fui fazendo básico e avançando até chegar no bacharelado. Depois me qualifiquei para ser um professor de teologia, e aí eu conheci a minha esposa. Nós tínhamos, eu 16 para 17, ela 14 anos. Olha. Namoramos, noivamos com 5 anos, e aí me caso. E aos 19 anos eu me torno evangelista, depois pastor. Eu fui pastor auxiliar, pastor vice-presidente, fui pastor local, e há 7 anos e meio atrás eu então me torno pastor presidente. Fui abençoado pelo meu pastor na época, hoje ele continua sendo meu tutor. Que bacana, então, assim, hein? uma sequência debaixo de bênção, de orientação, de tutoria, direção, né? uma história no Evangelho. E também, nesse segmento, a gente também desenvolveu projetos sociais. Bacana, vamos falar sobre sempre isso. direcionando pessoas, sempre ajudando famílias, e basicamente é a nossa história. Que legal, eu fico muito feliz de ouvir um pouco disso, ouvir que você começou tão cedo, né? Porque isso é um incentivo para quem está nos escutando, para quem está nos vendo, né, por meio jovem, do... Não, exatamente, para o jovem mesmo. Que não tenha vergonha ou não tenha receio, porque há poucos dias atrás estávamos falando em um podcast que os jovens, eles muitas vezes com seus 15 a 16 anos, saem ali do ensino médio, 16 para 17 anos, saem do seu ensino médio e muitas vezes não sabem o que fazer. Sai ali com uma grande decisão a ser tomada, que é o que eu vou ser da vida. E a última coisa que as pessoas às vezes pensam é: vou me tornar um pastor, vou ser um pastor, vou obedecer o chamado que Deus tem para minha vida. Isso é muito interessante, Juan, porque assim, isso sempre foi muito definido na minha cabeça. Eu, com 9 para 10 anos, o meu pai me levava, por exemplo, para São Pedro. Na época que São Pedro ainda tinha um lixão, história do nosso estado, aí, da nossa capital. Eu saía para pregar interior do estado, Marilândia, Rio Bananal, Linhares. Então isso sempre foi muito claro para mim. Eu sempre tive o objetivo de desenvolver o meu ministério. E a minha esposa, em contrapartida também, na verdade, ela sempre teve essa visão também. Então nós sempre tivemos sonhos muito parecidos, objetivos muito parecidos. E aí a gente sempre trabalhou na igreja. Eu me lembro que nós fazíamos um trabalho de dinâmicas para arrecadar alimentos, Adonaldo, para poder levar para as famílias necessitadas. E isso sempre me motivou. Eu me lembro que, ainda jovem, eu sou jovem, tenho apenas 40 anos, nós jovens, jovem. Mas assim, bem lá jovem, muitas vezes eu acolhi moradores de rua, não poucas vezes a gente chegou a dar banho, roupa, levar alimento. Então isso sempre fez parte da minha rotina de vida, e uma das razões para a inclinação para hoje ser um pré-candidato a deputado estadual, porque a gente sempre cuidou de pessoas, né? E isso está já intrínseco em nós. A gente ama pessoas, ama cuidar de pessoas. Eu amo estar com pessoas. Agora, é que eu queria pegar um gancho nessa perguntinha. Na verdade, nesse comentário que ele fez, que ele já falou aqui, você já comentou, Adonaldo, e ele também acabou de falar, né?
que ele foi por conta disso, desse movimento social que ele desde sempre desenvolveu juntamente com sua família, que ele puxou agora a veia da vida dele para o lado político. Hoje ele é pré-candidato a deputado estadual. E tem uma frase que a gente sempre ouve, eu particularmente já ouvi ela muitas vezes, que é: política e religião não se misturam. O senhor, como pastor, hoje, presidente de uma igreja, para muitos, né, eu acho que um símbolo da religião hoje no Brasil é o pastor, o padre, a autoridade que está ali no púlpito. O senhor, qual o seu posicionamento sobre isso? Política e religião se misturam ou não? Então, na verdade, tem como você ser um cristão, um pastor, um padre, um líder religioso e também ter a sua vocação política. Porque o que eu sempre explico para as pessoas, Adonaldo Lopes, meu nobre amigo, é o seguinte: um pastor ele pode ser um construtor, ele pode ser um empresário, ele pode ser um padeiro, ele pode ser um marceneiro, mas quando se fala de política, as pessoas ficam meio receosas. E, na verdade, a definição bem técnica do gestor público, né, do político, é aquele que tem habilidade para promover uma gestão responsável no negócio público, promovendo o desenvolvimento econômico e social. E, por que não dizer que o pastor tem muito esse cunho? Ele vai gestar uma igreja, ele vai gerir, né, uma igreja, e ele vai cuidar de pessoas. E nós, no caso, que temos essa vocação política, somos pré-candidatos, nós almejamos ser legisladores, nós vamos fazer exatamente isso, né? Ouvir a população, ouvir a comunidade e transformar demandas públicas, sociais, não é, em leis e fiscalizar. E aí, você falando sobre essa questão de política e religião, é uma coisa que eu converso muito, dialogo muito com jovens, com a igreja que sou pastor e sou presidente, que nós podemos, sim, ser uma igreja que tenha todos os princípios bíblicos, mas também uma igreja que entenda a importância de ter uma política consolidada, responsável e ter bons nomes, como o seu, Adonaldo, e muitos outros, como o meu, que somos cristãos, conservadores, a favor da família e que podemos ir lá e representar muito bem. Adonaldo, você, para mim a resposta dele foi muito clara, mas você também é um pré-candidato a deputado federal, é um cristão, tem também ministério na sua comunidade local. Você acha que política e religião elas se misturam? Dê sua contribuição para mim. Eu já falei isso em outros temas, eu vou repetir aqui, porque pode ser que alguém não tenha acompanhado, na minha visão nesse sentido, que o grande erro da igreja, pastor, e é um pensamento meu, sim, foi ter ficado à margem das decisões da política. Porque o fator política, como você leu, ele está intrínseco em tudo. Ele está em todas as coisas. Até dentro da igreja tem política. Agora, resta saber se você faz a boa política ou aquele conceito da velha política, do troca-troca, né, do benefício no bolso, debaixo da mesa, na mala, no bunker, como a gente viu em alguns governos anteriores aí. E, sobretudo, esse foi um grande erro da igreja. Viu, gente? Se a igreja errou em alguma coisa, esse foi... Foi ser, de alguma maneira, me permita, Donaldo, o adendo, omissa. Quando a gente vê, e aí, para aquele público que gosta das referências bíblicas e tal, Salmo 115:16, ele vai falar assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E aí um outro texto muito conhecido, que é Provérbios 29:2, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas então, quando o ímpio sobe ao poder, o justo tende a se esconder. Sofre, né? Então, isso é muito importante, muito boa a sua fala, porque nós podemos, como igreja, como cristãos, exercer a nossa fé, mas dar a nossa contribuição para agora, a parte política. Pastor, você não acha que essa foi uma estratégia da esquerda
por longos anos, apregoar esta ideia de que política, como o Juan falou, futebol e religião você não discute. Mas olha só, você que é pastor de uma igreja, que é membro de uma igreja neotestamentária, né, uma igreja cristã, a gente sempre discutiu futebol, cada um tem o seu time, torce para o time que quer, né? A gente sempre discutiu a religião dentro da igreja, o partidarismo dentro do movimento cristão é muito grande. Sempre eu gosto da igreja tal, eu gosto da igreja tal, eu já não gosto mais da igreja tal, já vou para a igreja tal, outra, né? As questões então, denominacionais. Exatamente, né? Um gosta de pular, o outro só gosta de, né, pentecostal, neopentecostal, conservador. Outro gosta da glória a Deus, né, pastor? Essa pluralidade sempre foi verdade e fato dentro da igreja. Então, esses dois fatores, religião e futebol, sempre foi discutido e levado a seus termos dentro do movimento chamado cristão. Mas o movimento político, quando se falava em alguma coisa política dentro da igreja, geralmente a liderança levantava e falava assim, opa, não, esse assunto aqui não, no púlpito não, é santo. Eu concordo que o púlpito não é lugar de falar de política, mas não falar de política na igreja também é um outro extremo. E esse foi o grande erro nosso e que nós estamos buscando a duras penas restaurar. E eu parabenizo o pastor pela sua coragem, um homem que tem 21 anos de ministério, né, consagrado à liderança de uma igreja há mais de 7 anos, com desafios, como você falou agora, de abrir um novo templo para restaurar vidas, se lançar a uma pré-candidatura, vendo que, eu imagino que você esteja vendo, um país que está caminhando passos largos para o socialismo, né? O pastor, eu vou fazer acho que posso falar isso aqui, o pastor Malafaia disse há pouco tempo que nós hoje temos que falar de política para amanhã não sermos proibidos de falar de Jesus. Exatamente. Então, estamos invertendo e com uma força muito grande, né, pastor? Então, há um movimento evangélico, um movimento cristão, católico e até espírita, que estão se engajados, né, no fator de convergir para restaurar os fundamentos. E aí eu trago à tona aqui a palavra do salmista Davi, no Salmo de número 11, verso 3, quando ele diz assim, quando os fundamentos estão abalados, o que pode fazer o justo? Bom, você nos deu aqui um belo exemplo de como fazer. É arregaçar as mangas, né, e partir para dentro, né? Sobre a omissão, meu amigo Adonaldo Lopes, da igreja, eu atribuo isso a muito a questão das nossas lideranças. Eu venho de uma denominação pentecostal muito conservadora e, embora eu tenha hoje uma visão um pouco mais contextualizada, bíblico-cêntrica, mas contextualizada, sim, de que a política ela deve ser, sim, um tema em nossas escolas teológicas. Por quê? Porque os nossos futuros líderes, né, e os que já estão aqui, eles precisam abordar esse tema. Porque se nós não abordarmos, alguém vai abordar de forma equivocada. É como nossos filhos. Se nós não falarmos para as nossas crianças, no tempo devido, claro, para os nossos adolescentes e jovens, sobre sexualidade, não é? Daqui a pouco nós vamos falar sobre um outro tema bem, sim, polêmico. Mas assim, se nós não falarmos, alguém vai falar com o ponto de vista deles, que pode ser, e na maioria das vezes é, contrário àquilo que nós acreditamos. Então, nós precisamos abordar, sim, essa temática. E desde a tenra idade, exatamente, né, falar nas nossas escolas teológicas sobre isso. Porque assim como Deus levanta pastores, evangelistas, ministros, Deus também levanta grandes líderes políticos para fazer a diferença. Nós temos hoje um presidente que nós, né, corroboramos em o mesmo pensamento, né, de que nós vamos apoiá-lo, e eu acredito
que Deus vai fazer uma grande mudança, como já está fazendo a nível de país, a nível de estado e de municípios. Porque eu acredito que Deus está no controle de tudo isso. Maravilha. Pastor, a gente tem estado num período, o Brasil tem passado por um período, na verdade, o mundo tem passado por um período onde uma grande minoria quer impor à sociedade coisas que vão contra os valores sociais, homossexualismo, aborto, drogas, a possibilidade do rapaz ir lá roubar um celular e não acontecer nada com ele. Como o senhor, como pastor, que creio eu que na tua igreja o senhor lida com com a juventude, né? Como o senhor se comporta quanto a isso? Então, qual o posicionamento do senhor? Ok, muito boa a sua pergunta. E assim, primeiro, um tema que ficou conhecido a nível de Brasil, muito recente, é da juíza Joana, né? Que uma menina de 11 anos que tinha sido estuprada, e aí ela estava gestando uma criança. E essa juíza, junto com a promotora, aconselha a menina a esperar o tempo necessário, e que não levaria muito tempo, para que essa mãe, ainda uma criança também, pudesse permitir que essa criança sobrevivesse e tivesse a oportunidade de ser adotada, entregue para adoção. E aí, a mídia no Brasil, principalmente a televisiva, que ela é extremamente, não é, doutrinadora, né? maléfica, e que ela é, em sua maioria, esquerdista, parcial, ela caiu pressionando, até uma expressão, caiu matando, pressionando, literalmente, os matando, poderes, né? Para que essa juíza fosse, como hoje é uma linguagem assim, né? Ela foi pressionada, ela foi realmente... trucidada. Exatamente. Foi cancelada. Cancelada, é hoje a expressão. E aí nós percebemos que, ok, uma criança de 11 anos tem que ser devidamente acompanhada, quem fez o estupro deve ser responsabilizado, tudo isso nós concordamos. Entretanto, eu, como pastor... não justifica o outro, né? Não, eu como pastor, como líder, como um agente social, como um cidadão, sou totalmente contra o aborto, sou totalmente contra, óbvio, o estupro, mas sou totalmente contra o aborto, porque a criança, no momento da concepção, já se tem ali uma vida, e Deus não nos deu o direito de tirar a vida de ninguém. Então tem que haver um acompanhamento médico, terapêutico, psicológico, psiquiátrico, médico, tudo ok. Mas essa criança, se a mãe, né, não quer, ela deve ser entregue para ser adotada, para ser cuidada por alguém. E eu quero registrar aqui o meu repúdio ao comportamento da mídia e de tantas pessoas que eles negligenciam a vida. Eles negligenciam a vida, colocando em risco até a criança. Cabe lembrar, pastor, que nesse caso especificamente, falo com autoridade sobre o assunto, porque pesquisei muito e estou envolvido hoje na parte judicial, foi de forma omissa e de forma tendenciosa pela advogada. A advogada da menina se negou a denunciar o estuprador. Por um motivo. O estuprador tinha 13 anos de idade. Tem 13 anos de idade. É filho do padrasto. E a relação entre os dois era conhecida pelos pais. Era consensual. Infelizmente, não. A questão do estupro até os 14 anos não há consensual, não é permitido ter consenso no código. Mas, contudo, entretanto, mais do que aquelas crianças, os pais deveriam ser punidos. E tem uma situação nisso tudo. O aborto jamais tira da pessoa que está abortando, da mulher que está abortando, o título de mãe. A diferença é ela que vai ser mãe de uma criança morta.
ela vai Pra participar. ser sincero, mãe de uma criança assassinada. Assassinada. Olha, eu ouvi um E especialista. com a conveniência do Estado. Exatamente, a Que é o Donaldo mais lamentável sobre tudo. e Juan. Eu ouvi um especialista explicando que as sequelas emocionais, psicológicas dessa criança, ela vai guardar isso para a vida inteira. Então, assim, eu depois agora veio à tona também uma atriz que foi estuprada e que ela disse, olha, eu esperei o tempo, tive a criança e a entreguei para adoção. Olha que gesto nobre. Que amor, Nós não sabemos como homens o que é, mas a gente imagina o quanto é constrangedor, terrivelmente doloroso para uma mulher ser estuprada, mas a criança não é a culpada. E aí você pontuou que quem é que foi o infrator? Foi o menino de 13 anos que deve ser punido, tratado e ressocializado. Mas a criança não tem pode culpa. ser aquela que será vitimada. Então, eu sou totalmente contra. Nós somos totalmente Digo contra mais, o nós aborto. temos 3 vítimas nesse caso. Nós temos a menina, nós temos o menino e temos uma criança. Pastor, Um bebê que não chegou a nascer porque foi assassinado. assassinado. nós partimos do princípio que a Constituição brasileira está muito ferida, né? O seu primeiro artigo, a Constituição diz que todos têm direito à vida e à dignidade humana. Eu pergunto para você, essa criança que foi retirada do ventre de outra criança que seria sua mãe, recebeu o seu Dignidade? devido respeito ao que foi colocado pela vontade do Constituinte? Então, irmão, os fundamentos estão abalados e é hora da nação se levantar e mostrar a esta sociedade que as leis instituídas e constituídas precisam ser respeitadas e que os culpados por estas mazelas socialistas, comunistas, diabólicas, posso afirmar isso, porque eu não posso concordar com uma autoridade que se avoga sobre a vida de alguém, dizer que ela deve viver ou morrer. Isso foge todos os meandros dos princípios fundamentais do direito à vida. Exatamente. Então E- nós precisamos, pastor, me permite, Claro. enquanto uma vez legislador, fazer valer a lei. E o que eles estão fazendo hoje é contra a lei. Então, aquele que está à margem da lei tem que ser punido pela lei. Eu sou a favor disso. Assim como o estuprador deve ser punido pela lei, aquele que assassina uma criança no ventre de uma mãe também tem que ser punido pela mesma lei. E nos causa indignação, É Juan, indignante. e a Donaldo fica até Lopes, nos difícil causa indignação porque se constrói uma narrativa dessa mídia tendenciosa, esquerdista, e você falava sobre esse grupo mínimo que quer nos fazer calar, quando eles dizem que é natural, que é direito da mulher, do Meu direito corpo, minhas dela, regras, dela dominar o seu corpo. Meus queridos e minhas queridas, a mulher tem que ser respeitada, cuidada, amada, tratada. Sou totalmente a Show. favor. Também Mas sou. bendito seja Deus que a Suprema Corte Americana agora, depois de quase 50 anos, ela teve um ato maravilhoso Sim. e exemplar, revogou a lei federal do direito ao aborto, nos Estados Unidos, e isso vai refletir no mundo inteiro, e isso é importante. E o Brasil está de parabéns que o Brasil ainda não legalizou o aborto, graças a Deus, e nós, enquanto representantes da sociedade, enquanto pastores, enquanto representação civil e enquanto liderança, nós vamos continuar lutando, Juan e Adonaldo, contra a legalização do aborto, e nós vamos sim levantar a bandeira da vida, porque nós somos cristãos, nós preservamos a vida, amamos a vida e queremos essa liberdade. E eu quero fazer uma ressalva nisso tudo ainda, porque após esse fato que aconteceu, esse trágico fato que aconteceu, se levantou, após essa juíza se manifestar, se levantou um pequeno grupo de esquerda, apoiado pelas mídias tradicionais, tendenciosas, Silenciar a juíza, né? a dizer que
Se há no Brasil muitos homens que abandonam os filhos, por que que as mulheres não podem fazer o aborto? E aí, para quem está em casa, eu quero te dizer o seguinte: nós somos contra o aborto, mas nós também somos contra os pais, os homens que abandonam seus filhos. Mas a lei penal garante que esses mesmos homens paguem por isso. Paguem a pensão, caso não paguem a pensão, sejam presos. Tá? E eles ficam. Hoje, no meio jurídico, nós dizemos uma coisa: assalto não prende, roubo não prende, homicídio não prende, mas dever à pensão prende. Você pode ir em qualquer presídio aqui do Espírito Santo. Quem deve a pensão hoje está preso. Porque só pode sair depois dele pagar ou a família pagar. A avó, o avô. Então, nós somos contra não só o aborto, nós somos contra qualquer tipo de abandono e injustiça. Juan, que fique claro que não é uma questão de extrair ou diminuir direitos da mulher. É uma questão de preservação à vida. Não é porque é exatamente isso que a mídia quer fazer, Adonaldo. Ela quer inverter os papéis e parecer que é uma questão de proteção da mulher. Não é isso. Eu disse e vou repetir: a mulher deve ser cuidada, respeitada, não é? Ela deve ser protegida, a mulher deve ter os seus direitos garantidos. Entretanto, nós não somos a favor do aborto, porque é uma questão de direito à vida, uma questão de princípios éticos, morais, uma questão de família, uma questão de amar o próximo. E se você mulher que está nos assistindo agora, talvez você possa estar vivendo essa situação, foi estuprada ou tem uma gravidez indesejada. Deixa eu te dar um conselho enquanto pastor, enquanto alguém que pode te falar isso, que já aconselhou algumas. Não abra mão dessa criança no sentido de abortar. Espere o momento para você ter então o seu parto e você permitir que essa criança seja adotada e amada por outra família. Isso vai te fazer muito bem. Pense, reflita sobre isso. Querido, semana passada saiu uma matéria num jornal falando de um poceiro, na verdade um líder de um MST, salvo engano. Eu estou citando o nome, mas é de um desses grupos, que matou a esposa a foiçada em Belo Horizonte. A mídia silenciou sobre isso. Você não vê em nota em grandes jornais, em lugar algum. Ninguém falou nada. Sabe por quê, meu irmão? Essa podre desta mídia não está aí para defender mulher alguma. Ela está aí para defender causas. Um projeto subjetivo que está muito além do que a vida de uma mulher, que pouco importa para eles. Então você que é mulher, que ama o seu corpo, que ama a sua família, que ama a vida, jamais se permita sujeitar ao capricho desse lixo que se avilta ao nosso redor hoje, chamado de esquerda, e por assim dizer, esquerda caviar. Porque ela quer de fato destruir a família, destruir os valores, e o pastor já disse aqui o número de pessoas que estão em depressão, que estão sofrendo porque passaram por esse caminho e não tem volta. Não tem volta. Pensa que a criança gerada no seu ventre é a extensão da sua vida, é a continuação da sua história, e quando você interrompe a sua história, permitindo a morte dessa criança, você está morrendo junto com ela. Então eu espero que esse desabafo ele fique bem fixado na sua mente, no seu coração, viu, pastor? Com certeza. Para que o nosso povo reflita melhor sobre isso, pelo amor de Deus. Vamos parar com esse genocídio. Isso é genocídio. Exatamente. O meu amigo Adonaldo Lopes e Juan, você me falava sobre a questão de ser pastor, a religião e a política, a questão que a gente enfrenta, né, os desafios sobre, por exemplo, opinar e debater, falar sobre aborto, sobre a homossexualidade, né? Isso precisa também ser esclarecido. O que acontece? Para ficar claro para quem está nos ouvindo, nós pastores,
né, nós cristãos Ótimo. também, nós não temos absolutamente nada contra o homossexual. O pastor, o cristão, ele ama, ele ora, ele abençoa. E quer restaurar, né? Exatamente, o homossexual, quem é casado tradicionalmente, nós abençoamos. Entretanto, nós temos que deixar claro, e a Bíblia fala sobre isso, que o Senhor não aceita esse tipo de prática. E aí como fica, pastor, então? Veja bem, nós amamos o pecador, mas nós não aceitamos a prática. E nós precisamos entender que, biblicamente, não é assim, não é o padrão que Deus estabeleceu. Ok, estando nós como legisladores, nós vamos respeitar, nós vamos entender o posicionamento deles, Conviver pacificamente. respeitar a Respeitosamente. decisão, mas que fique claro, o fato de eu respeitar a sua escolha não quer dizer que você tenha que ter privilégios. E aí, muito bem colocado, Ou fez direitos, aqui né? o Juan, de que a mídia, ela fica construindo essas retóricas, essas falas, né, de que não, o homossexual tem que ter privilégios. Não é, o homossexual, tal como eu e você que somos héteros, nós temos que ter leis para todos. Temos que ser respeitados todos nós. O que nós temos que entender que no Brasil uma minoria quer impor para a maioria privilégios e coisas absurdas, como, por exemplo, esses movimentos, Adonaldo, que nós temos visto aí, né, movimentos que desrespeitam a fé evangélica cristã, que eles, Vilipendia, né? exatamente, que eles nos seus movimentos aí, nas suas paradas, como por exemplo, né, tem aí muitos movimentos ao longo do Brasil, que eles pegam figuras cristãs, como o crucifixo, como a cruz e outras coisas mais, e eles acabam desrespeitando. Nós vamos contra isso. É muito bom fazer essa ressalva, pastor, porque assim, nós tivemos no carnaval exemplo disso. Pegaram Jesus e vestiram Jesus de homossexual. Exatamente. Mas, que direito é esse? Eu fico pensando, como jovem, e isso aqui é até um desabafo, eu fico pensando como jovem, como outros jovens da minha idade, dos seus 18 aos seus 30 anos, conseguem entender que por que pau que dá em Chico não bate em Francisco? Se eles podem fazer piadas e palhaçada, por que nós também não podemos dar a nossa opinião? Nós não podemos nos manifestar? Se eles não aceitam a igreja, o cristão, e não respeitam, por que nós devemos respeitar eles? Nós, pelo contrário, nós respeitamos, porque é uma ordem do Senhor. É um princípio, amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então, assim, nós fazemos isso. Não é por eles, é porque eles são seres humanos como nós. Claro, Nós somos obedientes àquele que nos ordenou isso. Juan, muito bem a sua colocação. Eu, como pastor, eu tenho diversas pessoas que já passaram na igreja que sou pastor, e algumas ainda tem lá, que tem essa opção, ou tomaram essa decisão. Né? Essas nomenclaturas a gente fica até tendo um pouco de dificuldade, porque são tantas e tantas formas, mas assim, que fique claro, nós respeitamos as decisões, nós não queremos nos opor à pessoa no sentido de alguma coisa contra ela. Não é algo pessoal, né? Não é pessoalidade, é uma questão de princípio. E assim, lá na igreja a gente já encaminhou pessoas que nos procuraram, deixa eu deixar claro isso, pedindo ajuda como? Ajuda terapêutica, ajuda espiritual, dizendo, pastor, eu preciso de um profissional para me acompanhar, para eu me entender melhor, para eu me resolver melhor. E a gente encaminha para psicólogo ou para um outro especialista. Como pastor, eu acolho, eu oro, eu mentorio, mas assim, nós não podemos aceitar de goela abaixo, não é? Coisas do tipo desrespeito, afetando a nossa fé, a figuras que são representantes e representações da nossa fé. Então, eu
enquanto pré-candidato a deputado estadual, e se Deus me der essa alegria de ser eleito, nós vamos ter ali, vocês terão ali alguém que vai respeitar a opinião do outro, mas que vai lutar ferrenhamente pelos princípios éticos, morais e familiares. Tivemos um caso agora também, Adonaldo, você deve ter acompanhado, e você também pode dar a sua opinião pra gente, que foi a cantora Bruna Carla, que ela foi a um podcast e ela pôde dizer ali que um amigo dela, algo pessoal, nós não chamamos de amigo qualquer pessoa, então ela pôde dizer que o amigo dela, ele é homossexual, e perguntou a ela se ela iria cantar no casamento dele. E ela falou que não cantaria. Não cantaria porque ia contra aquilo que ela cria. Os princípios. E se ela cantasse, ela estaria desobedecendo algo que Deus estabeleceu. E aí, por conta disso, ela foi cancelada na internet. Eu quero deixar um recado claro, que nós não temos que ter medo do cancelamento. Hoje é muito comum falar do cancelamento, falar de perder seguidores, de falar de perder comentários, likes e tudo mais, mas nós temos que entender uma coisa. Jesus, ele não morreu para perder seguidores, para ser cancelado. Aliás, Jesus foi cancelado, entendeu? Na época deles. Nós não temos que ter medo. Se eu for ser cancelado por crer e por obedecer a Jesus, obedecer os princípios e os mandamentos, é um privilégio. É um privilégio, meu amigo Adonaldo. Entendeu? Então, jovem que está assistindo, se você for cancelado por impor o seu posicionamento, por obedecer aquilo que nós cremos, um manual de regra, a Bíblia é um manual para a gente. Qualquer dúvida que nós tivermos, nós podemos ir lá pesquisar. Se você for cancelado por conta disso, não tenha medo. Não tenha medo, porque o cancelamento é algo terreno, mas a salvação é algo eterno. Eu vou colocar mais lenha nessa fogueira. Recentemente, o príncipe do Catar emitiu uma nota dizendo que não aceitaria o arqueamento da bandeira LGBTI por ocasião da Copa do Mundo naquele país. E ele disse o seguinte: não aceitaremos o nosso Alcorão ser insultado dentro da nossa casa. Você pode crer no que você quiser no seu mundo, no nosso mandamos nós. Que exemplo extraordinário. Está faltando para mim, pastor, cristãos com valores efêmeros como esses que a gente pode ver na atitude daquele príncipe, em defesa da sua fé, em defesa dos seus valores, em defesa da sua família. Meu amigo Adonaldo, você me fez lembrar, extraordinário, cara. E o Juan, com essa energia jovial aqui também, me fez lembrar de uma coisa interessante. Quando Daniel, ele decide não se contaminar com os manjares do rei da época, e ele disse: olha, eu vou comer apenas legumes e beber água. Ele colocou a vida dele em risco, e no primeiro momento ele foi criticado, alguém disse que aquilo não era o correto, que ele estava louco, porque havia uma pressão. E você bem colocou, e é verdade que hoje as pessoas estão querendo muito ser o politicamente correto. E, querido, Deus não nos levantou, e nós que somos pessoas públicas, líderes, não estamos aqui para fazer a vontade de alguém, para ser politicamente correto. Nós vamos ser respeitáveis e respeitadores. Nós vamos respeitar a opinião, a decisão dos outros, mas nós não seremos politicamente corretos para coadunarmos com essas práticas equivocadas, práticas que vão contra os princípios éticos morais. Então, bem falou Juan, e eu quero aqui também reafirmar: nós, como cristãos, não vamos nos prostrar, não vamos nos render à pressão externa, seja ela nas redes sociais, sejam elas quais forem. Nós vamos lutar pelos nossos princípios e valores em todos os aspectos. Mas Josué Perpétua não é só fora do Espírito Santo que nós temos esta sutil artimanha introduzida nas escolas,
tentando fazer a igreja aceitar aquilo que não lhe é por princípio fundamental aceitar. Nós tivemos, há uns 20 dias, 30 dias atrás, uma jovem aqui de Rio Marinho, Cariacica, que se recusou a fazer uma prova com temática LGBTI. E ela foi penalizada pela escola. Cuidado para não ser cancelado, porque você esqueceu mais. Ela foi cancelada pela escola. E, se não me falha a memória, foi-lhe tirado 20 pontos porque ela não quis fazer a prova. Esse fato foi denunciado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na semana passada. Quem quiser depois pode pesquisar, que está lá. O deputado Torino Marques, ele se incumbiu de publicar, de fazer, de dar voz a este processo, porque já está virando um processo, porque esta criança de apenas 16 anos foi cerceada do seu direito fundamental daquilo que ela crê. Isso é um foro íntimo, pessoal. Ninguém pode mudar isso em nós. Você crê no que você quiser, fala o que você quiser, isso é seu. Você não pode querer impor ao outro aquilo que você pensa, porque você é. Você pode sugerir, mas o outro não pode ser penalizado sobre hipótese alguma. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo, mas vale a mesma regra para este fundamento. E aí, o nobre deputado levou isso à Casa Legislativa e está trabalhando este tema para levar a cabo os responsáveis, tanto pela aplicação do conteúdo, quanto pela a direção da escola, que penalizou a moça, dando a ela um castigo, o qual ela teve que ficar de recuperação na matéria. Bom, eu aqui, enquanto o colaborador no Alô Brasil Podcast, quero perguntar ao amigo, em caso sendo o amigo eleito, que eu desejo. Obrigado, que assim seja. Recebe, pastor? Recebo. O amigo pretende levar algum projeto que possa conduzir a nossa sociedade à liberdade, de fato, porque esse projeto foi votado lá no passado e ele teve uma aprovação na Assembleia Legislativa por um grupo aceitando esta introdução desta ideologia, que foge princípios e valores morais e cristãos. Bom, primeiro, Adonaldo, meu amigo Adonaldo Lopes, meu amigo Juan, eles até podem, em conseguindo maioria, aprovar, né, uma tratativa dessa, uma lei dessa, e ser incluído no currículo. O que não é admissível é o seguinte, sendo incluído, obrigar o aluno a ter que fazer uma dissertação a respeito. Terá que se ter a liberdade do aluno... Do contraditório ser respeitado. Exatamente, porque fala-se tanto em liberdade e querem nos cercear, e querem nos impor. Olha, falando sobre leis, tanto estaduais quanto federais ou municipais, meu amigo Juan, não sei se vocês... Não sei não, eu sei que vocês já sabem disso. Existe um projeto chamado Nome Social, e que ele já está em outros países, parte do Brasil, que uma criança ou um adolescente, se ele nasceu João e ele optar por ser Maria, ele entender que ele os pais, às vezes, perdem o direito de orientar essa criança. O que está se acontecendo, na verdade, é que algumas leis, alguns professores estão querendo doutrinar nossas crianças, nossos jovens. Então, assim, eu penso que nós precisamos, você que está me assistindo em casa, você que está aí com a sua família, você jovem cristão, pense bem em quem você vai escolher para te representar na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados Federais, no Senado, como presidente. Porque tem muita gente, Adonaldo, que às vezes vota em um partido
que é a favor do aborto. Ele esquece que aquele candidato representa aquele partido. Então observa, opte, não necessariamente, é claro que eu vou pedir para você, né, no tempo devido, olhar com carinho para mim, olhar com carinho para o Adonaldo ou para quem quer que seja, mas assim, observe o partido, porque isso tem muita força. Dele, a ideologia, né? Nós precisamos ter representantes que de fato nos representam dentro daquilo que nós pensamos, lutamos e defendemos. Uma pergunta bem simples. É possível ser cristão e de esquerda? Eita. Opa. Então, respeito os esquerdistas, tenho amigos esquerdistas, conhecidos esquerdistas, mas eu não consigo ver uma ligação ou algum tipo, né, de liga entre um cristão e um esquerdista. Primeiro, que a esquerda ela é muito baseada naquilo que no marxismo, no socialismo, que é totalmente contra os princípios éticos, morais, cristãos. Então, as bases, meu amigo Adonaldo Lopes, são totalmente diferentes. Eu quero ousar respeitosamente dizer que um cristão que apoia a esquerda, nas bases que ela tem hoje, ele precisa rever a sua leitura bíblica e os seus princípios. Olha, eu fiz essa pergunta porque, infelizmente, a juventude ela tem seguido esse caminho. Porque é um caminho, se a gente for pensar, a grosso modo... Bonito, né? É um caminho bonito, é um caminho que, aos primeiros olhos, é interessante falar sobre Marx. Surpreende. Mas as pessoas pouco sabem da história de Marx. Cara... Ele foi um dos caras que defendeu a reforma, a ditadura do proletariado. Mas poucas pessoas sabem. Ele nunca pisou no chão de uma fábrica. Melhor. Ele nunca trabalhou. Nunca deu um dia de serviço para ninguém. Ele, para escrever as teorias dele, ele dependeu da esposa dele trabalhar. Até que a esposa dele faliu. Mal sabem as pessoas, mas é só procurar um pouquinho, gente, de história. Ele não foi no enterro do pai dele. Porque o pai dele dava pensão para ele. E aí o pai dele cortou a pensão porque não era justo, nem morava mais com o pai e ele queria receber a pensão do pai, e aí o pai cortou a pensão. E aí, por conta disso, o pai dele morreu. E ele não foi. Isso está claro. Isso não é falado nas escolas, nas aulas de história. Mas isso daí, basta a gente pegar alguns livros. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande de poder ler. É fácil pegar alguns livros e saber o real. A história real por trás de cada doutrinador, por trás de cada escritor. Entendeu? E tem mais outras coisas que as pessoas não sabem sobre ele, sobre o seu amigo que lhe ajudou a escrever a teoria, a tese sobre o socialismo e sobre o comunismo. Então eu fiz justamente essa pergunta porque, infelizmente, tem tomado as igrejas, as crianças, os adultos, isso daí. A teoria da esquerda. Eu, como jovem, eu fico me perguntando como eu posso influenciar um outro jovem que, para não cair no conto do vigário, como diz o ditado social, né? Popular, né? Então, assim, hoje, lá na tua igreja, na igreja na qual o senhor... a igreja é do Senhor, né? É de Deus. Mas o Senhor, como autoridade, que está guiando aquela igreja ali para os caminhos. Como o senhor tem tratado isso lá? O senhor consegue ter o diálogo aberto com os jovens sobre esse tema? Muito boa a sua pergunta. Que bom estar participando desse podcast. Alô Brasil, para mim é um privilégio, viu, Adonaldo? Uma alegria muito grande, meu amigo Juan. Nossa, irmão. Porque assim, eu sou cercado por muitos jovens. A igreja que eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, a grande maioria são jovens. E a gente conversa muito,
muito, não só na igreja, quanto também nos nossos encontros. A gente faz luau, a gente faz retiro, Bacana, hein? a gente faz saídas para Não lanche. faz muita propaganda não, pastor. A gente sai Senão para os jovens fazer vão querer ir tudo ação pra lá, social. pastor. E a juventude que eu sou pastor, um abraço a todos os jovens da Parabéns. IUT Church, um beijo no coração de Eu vocês. quero mandar um recado para eles. Por favor. Jovens da U Church, que bênção vocês têm na igreja de vocês, viu, rapaz? Olha Isso aí. só. Ter um pastor assim é o sonho de toda a igreja, viu? Tá aberta as portas, viu, Donaldo? Maravilha, maravilha. Então, Vamos te falando levar para lá, sobre- então. Falando sobre juventude, falando sobre essa questão do socialismo, a gente conversa muito. E eu mostro para eles que, na verdade, cristãos que são a favor da esquerda é uma grande incoerência. Porque um engano, né? cristão de verdade, como é que ele ama a Deus, como é que ele ama a Bíblia, e ele adota os princípios do socialismo, que são totalmente contra os princípios bíblicos. Então eu me posiciono respeitosamente, claramente, eu sou contra o socialismo, eu sou contra a esquerda, e eu sou a favor da liberdade de expressão, de ter liberdade de trabalhar, de constituir família, de lutar. E o socialismo, ele é contra isso. Então esses líderes socialistas, esquerdopatas, eles ficam, sabe, fazendo o quê? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eles vão, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, gastar os seus milhões e querem que o Brasil se afunde no socialismo e na esquerda para que eles curtam vidas, não é, de milionários, de bilionários, como a gente vê em países aqui próximos a nós, não é? Então, eu creio que Deus está levantando uma geração jovem, aguerrida. Aqui Amém. o meu apoio à juventude cristã, nós estamos juntos. Eu quero te representar no tempo devido na Assembleia Legislativa e quero dizer para vocês terão aqui, tem uma voz ativa em prol da juventude, do cristão e da família. Que maravilha, que maravilha. Muito bem. Nós ainda temos agora o tema livre, né, Juan? Teminha livre. Aonde Eu queria a gente- ainda... Ele já tocou no assunto. Bate aqui, eu fico com umas perguntas aqui. A gente faz um roteiro, foge um pouquinho e tudo mais. Mas, Adonaldo, tem uma pergunta que eu acho interessante a gente puxar. Tentar puxar a língua do nosso convidado aqui. Ele também Fica à vontade, Juan. como eu posso falar? Estudante. Sim. Estudante de... Gestão pública. Gestão pública, correto? Esse é um tema diretamente ligado às questões da igreja, às questões sociais, porque, querendo ou não, a igreja ela trabalha muito no social, Sem né? dúvida. Então, vemos hoje que a gestão pública ela é um tema pouco falado pelas pessoas, por falta de conhecimento. Nós vemos agora, nesse período, é um ano eleitoral, nós vemos governos, eu não vou falar só aqui do Espírito Santo, né? Mas posso falar também de outros estados, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, fazendo grandes obras. E por meio disso, aproveitando os caciques da política, fazendo grandes pré-campanhas. Enquanto isso, vemos pequenos nomes que estão se colocando à disposição como pré-candidatos, que não são caciques da política, não têm cacife ou muito dinheiro para fazer a pré-campanha, mas nomes que estão dispostos a trabalhar, a dar o seu melhor, caminhando bastante com aquilo que podem, uns com a bicicleta, outros com carro, outros pedindo um amigo um pneu, uma gasolina emprestada, mas que estão com sangue nos olhos para trabalhar. O que vocês acham? Eu queria ouvir agora essa pergunta, para os dois, para o Adonaldo e para o pastor. O que vocês acham desses caciques que têm feito grandes pré-campanhas e dos candidatos à renovação dos novos nomes que têm feito campanhas limpas, mas com pouco recurso? Como trabalhar isso? Muito boa a sua pergunta, Juan, porque o que eu penso a respeito? Eu,
sou um pré-candidato de origem simples, sou um morador com muito orgulho da periferia de Cariacica, não terei uma campanha milionária, não terei uma campanha bombástica, financeiramente falando, mas será, com certeza, está sendo uma pré-campanha e será uma campanha de muitos voluntários, de gente que, assim como nós, tem um coração aguerrido, que acredita nos seus valores e princípios, e eu quero deixar aqui para os meus amigos, os meus seguidores, sabe, aquelas pessoas que nos amam, que têm um carinho por nós. De novo, eu reafirmo, a minha campanha não será uma campanha milionária, não será uma campanha bombástica financeiramente, mas será uma campanha de alguém que acredita na mudança, que acredita no novo, que acredita em princípios éticos, morais e que vai lutar por tudo aquilo que eu tenho como princípio e valor. Então, assim, eu quero fazer um apelo a você que está nos ouvindo. Valorize quem está vindo pela primeira vez, o novo, para quem está lutando. Não fique, não seja atraído pelas grandezas financeiras, e sim avalie as propostas, os princípios, o que de fato essa pessoa defende. E é isso, meus amigos, que eu estou aqui propondo. Alguém que tem princípio, alguém que tem uma história, alguém que quer lutar pelo estado do Espírito Santo e tornar o nosso estado mais acessível, um estado mais justo, um estado com um olhar para aquele que precisa de fato. Sabe o que acontece hoje? As pessoas, na verdade, que deveriam fazer políticas públicas para quem mais precisa, elas fazem políticas públicas para marajás. E eu quero representar o simples, aquele que de fato precisa. A gente quer transformar as demandas sociais em leis que alcance de fato o cidadão. E é isso que eu me proponho. Eu, pastor Josué Perpétua, quero ser alguém que lute junto com você para um estado melhor, para leis mais acessíveis e para a simplificação do estado. Adonaldo. Eu faço minhas palavras do Josué, porque é muito difícil você caminhar sem dinheiro, né? Se você não tiver apoio, se você não tiver o respeito da sociedade a qual você vive, é quase impossível você chegar, né? Agora, quando a sociedade ela acorda, ela se compromete com a mudança, ela quer a transformação, ela quer a renovação, tudo pode acontecer, meu irmão. Até a eleição dos improváveis, que somos nós, né? Então, isso incomoda os grandes, isso incomoda certas autoridades, né? Que já têm suas figuras carimbadas, que têm ali os seus acordos, que vão fazer o joguinho, né? Do faz de conta. Bom, são mais ou menos como o Zeca Urubu e o Pica-Pau, né? 2 para mim, 1 para você, né? 3, 4 para mim, 2 para você. E é o comportamento, Adonaldo, que a gente vem vendo, né? A gente vem vendo, e assim, muito boa a colocação do nosso amigo quando ele fala sobre essa questão das campanhas milionárias, poderosas, e essas pessoas que, assim como nós que fazemos parte do grupo, né, das campanhas simples, pré-campanhas, né, deixa eu pontuar aqui, pré-campanhas simples, pé no chão, a gente que luta né? com muita fé acima de tudo, né, pastor? Acreditando nos nossos amigos, nos nossos conhecidos, familiares, aquelas pessoas que, assim como nós, têm princípios e valores. Eu acredito muito mesmo, estou muito convicto que essa pré-campanha e a campanha será a oportunidade, né, aberta ao novo. Aqueles que, assim como nós, somos simples. Eu, volto a dizer, com muito orgulho, sou morador da periferia de Cariacica, cresci, estudei em escola pública, me casei, sou um pastor na periferia e quero,
com a graça de Deus, assim como Deus me deu o fôlego de vida e a oportunidade de ajudar a outros, também ser um representante ali na Assembleia Legislativa. Eu quero parabenizar ambos pela coragem em meio a um cenário que nós temos vivido no mundo e quem dirá no Brasil, que nós temos sentido na pele, por colocarem o nome de vocês à disposição, na pré-campanha ainda. E se Deus assim permitir, e forem aprovados na convenção do partido, poderem colocar o nome à disposição como, de fato, candidatos. Aqui, a deputado federal, a deputado estadual. Eu parabenizo vocês, eu parabenizo porque... E quero incentivar, eu parabenizo porque são homens de coragem, são homens que não precisam disso, que não precisam da política. Donaldo com suas lojas, a sua empresa, o empresário e representante comercial há mais de 30 anos, o senhor como pastor, com a sua independência financeira, não precisam disso. Eles não precisam. Mas colocam um nome à disposição porque sentem o chamado de Deus para isso. Isso é o mais importante. Quando eu gosto muito de quando começou aqui, que vocês falaram, o pastor pôde falar, o Adonaldo também sempre traz para a gente alguns versículos que a Bíblia fala sobre governança, sobre esses aspectos. Eu gosto muito de pensar que a Bíblia ela fala para nós orarmos pelos nossos governantes. Mas gosto de pensar também que não é só orar. Nós oramos enquanto cidadãos terrenos, enquanto cidadãos dos céus, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, o nosso papel. Vocês têm feito o papel de vocês, e eu quero encorajar também os jovens que estão em casa a fazer o papel de hoje são eleitores, mas amanhã vocês podem ser futuros candidatos, porque se o país está do jeito que está hoje, jovem, e eu falo isso e eu penso muito nisso, é porque nós também temos um papel fundamental de tirar os caciques da política, aqueles velhos homens, um Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Espírito Santo nós temos um Casagrande, um Paulo Artung, e tantos outros aqui que estão como profissão políticos. Profissão política. Isso é um erro. Eu acho que não é só profissão política, não é profissão sacanagem. E o que os caras fizeram com a nação, tranca a gente em casa, solta o sujeito na rua, né? Antigamente se prendia bandido, hoje se prende trabalhador. Né? Exatamente. Então, assim, parabenizo negócio, né? E, ao mesmo tempo, faço um apelo aos jovens, à juventude, às pessoas que estão nos assistindo. Venham, participe, coloquem seu nome à disposição, cobrem das pessoas que estão à frente, apoiem um candidato, apoiem um pré-candidato, busque saber a verdade, conheça a fundo quem são eles. A história. Porque a coisa mais cara que nós temos hoje é o nosso voto. O nosso voto ele é capaz de fazer o país ir para uma melhora ou ir para uma piora de vez. Um caminho sem volta, né? Então, parabenizo vocês e faço esse desafio. Muito bem. Bom, nós estamos caminhando para o final, mas a gente sempre deixa o tema livre. E no tema livre sempre tem uma pergunta, né? Do povo, da população. E eu coloco aqui sempre o povo quer saber. E eu quero saber se Josué vai responder. Rimou? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Bem, o povo quer saber. O nosso amigo chegando à Assembleia Legislativa, ele será um político de posição ou de oposição? Então, sobre ser posição ou oposição, eu serei, permitindo Deus, hoje como pré-candidato, e aí então a gente, passando todo esse trâmite, né? Certo. Se Deus nos der a oportunidade de alcançar lá o espaço, uma das 30 cadeiras, né, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, eu serei um político coerente. Totalmente contra o socialismo,
totalmente contra a esquerda e totalmente a favor da verdade, da ética, da transparência e do bem-estar do cidadão. Isso, meus amigos, a população capixaba pode contar sempre com o pastor Josué Perpétua, porque é isso que nós sempre lutamos e é isso que nós vamos sempre fazer. Perfeito. E você, chegando, se Deus assim permitir, chegando à Câmara dos Deputados Federais, será um político posicionado ou será oposição? Pois é, rapaz, esse é um tema bem abrangente quando se fala de política nacional, né? Tem que ser discutido caso a caso, Sem né? dúvida. A esquerda também tem projetos que são dignos de serem respeitados, Claro. e tem que ser estudado caso a caso. Então, acho que tanto lá quanto aqui, viu, pastor? É o meu pensamento, sem né? dúvida. Mas tudo aquilo que fere a moral, a ética, os valores cristãos, os princípios fundamentais da vida, olha, eu serei contra. Com certeza. Mas tudo aquilo que é a favor, que constrói, que edifica, que solidifica, que traz vida, que traz progresso, eu serei a favor. E o Brasil está precisando de conciliação. Então, eu pretendo, se o senhor assim permitir e o povo quiser, quando lá chegar, ser de fato alguém que seja um conciliador para que a nossa nação tenha paz, tenha progresso, tenha sucesso. Esse é um desejo do meu coração. Que ótimo. Parabéns vocês novamente por isso. Bom, caminhamos assim para o final do nosso podcast. Já tem 1h20. Uau! Gravado que nós estamos aqui falando. Enfim, né? chegamos às considerações finais. E agora quero deixar aqui as considerações finais. Vou começar primeiro com o Juan. Adonaldo, mais uma vez, deixo registrado aqui a minha alegria em poder participar dessa mesa, dessa tão sonhada mesa, que eu gosto de pensar que muitos jovens gostariam de estar no lugar, porque é um momento de aprendizado, é um momento também de perguntas, é um momento de colaboração também com o pensamento da juventude. Então, mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Josué Perpétuo, quero agradecer ao Adonaldo, a nossa equipe que tem trabalhado aqui incansavelmente para poder gravarmos esse podcast. E quero dizer que, ao que depender de mim, estarei aqui para apoiar pessoas como vocês, para chegar lá, se Deus assim permitir, ao cargo na qual vocês têm almejado para poder contribuir com o Brasil. Ok. Eu quero fazer as minhas considerações finais agradecendo a toda a direção do Alô Brasil, esse podcast maravilhoso, assim, Muito obrigado, uma porta de É de vocês. oportunidade para nós que temos, às vezes, tão pouco acesso, mas através dessa porta a gente consegue, né, colocar as nossas posições, o que pensamos. Então, parabéns a toda a direção, obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade. Dito isto, eu quero me direcionar a você que está me assistindo, que está me ouvindo. Assim, pense, reflita. De novo, eu quero reafirmar. Quem é o pastor Josué Perpétua? É uma pessoa igual a você, que é um lutador, que é um guerreiro, um pai de família, alguém que quer te representar, alguém que quer lutar com você para nós termos ali na Assembleia Legislativa alguém que representa você e sua família, princípios éticos morais, e que saiu lá da periferia, estudando, na verdade continua morando lá e quer representar bem esse povo simples. Minha campanha, minha pré-campanha, deixa eu corrigir, minha pré-campanha está sendo uma pré-campanha simples, mas com muito diálogo, muito pé no chão, muito bate-papo, ouvindo a população, para que a gente transforme isso em políticas públicas que possa te representar melhor. Muito bem. Bom, e nós chegamos ao momento final, mas antes eu preciso dar um recado para você. Você curte o nosso trabalho? Você gostou desse podcast, desse bate-papo? Não deixe de compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, com a sua família. Mas tem um último recadinho. Se você tem um candidato de preferência que ainda não veio aqui na bancada, você manda um recadinho para a gente aqui, ó. Vai aparecer aqui embaixo
o nosso endereço, o nosso contato, para que você possa convidá-lo a vir aqui. A gente aceita você fazer isso, né, Juan? Sim, Agenda claro. com o Juan, uma data para você vir, para o seu candidato vir e fazer aqui a explanação dos seus projetos e planos, para que, quem sabe, ele seja aí o contemplado de uma das cadeiras, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Parlamento do nosso país. E quero lembrar também, Adonaldo, que nós temos outros episódios gravados Perfeito. no nosso canal, com pré-candidatos a governo, pré-candidatos a federal, pré-candidatos a estadual. Também temos conversas ali com autoridades em assuntos Senado. específicos, pré-candidato a Senado. Sim. Então eu quero convidar a vocês a assistir os outros episódios, eles aparecem no card aqui no final desse vídeo. Vocês assistirem, inscreverem no canal e poder nos ajudar. Porque esse é um trabalho educativo. Esse é um trabalho de alfabetização da população capixaba no quesito política. E isso é importante. Entendeu? Porque isso é democrático. Isso é democrático. Isso é democrático. Nós estamos todos. Abrindo aqui para todos, inclusive para pessoas que estão concorrendo irão, né, se Deus assim permitir, concorrer ao mesmo cargo que o Adonaldo. Isso porque nosso projeto não é pessoal, nosso projeto é Brasil, essa bandeira que está aqui no meio. Alô, alô, Brasil! Alô, acordemos, Brasil! Então, convido vocês. Muito bem. Alô, Brasil! Aqui tem informação. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço, pessoal.